Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho. Esta é a nossa 23ª aula deste curso e nela nós estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 47, 47A, 47B e 48 da Consolidação das Leis do Trabalho. Neste momento, parece-nos importante dizer que os artigos 47, 47A e 47B, insertos no corpus seletista, deixaram de ter a redação criada pela medida provisória número 905, de 12 de novembro de 2019, porque esta mesma medida foi revogada taxativamente pelo próprio governo federal em 20 de abril de 2020, deixando, portanto, de ter assento no universo jurídico brasileiro. Desta feita, como os artigos 47A e 47B da Consolidação das Leis do Trabalho vieram a lume justamente por esta medida provisória, eles foram retirados automaticamente do universo seletista e deixaram de obter efeitos na aplicação da norma jurídica operária brasileira. Já o artigo 47, ele voltou a ter a redação anterior e, portanto, não mais aquela que foi apregoada por esta medida provisória em estudo. Portanto, as multas nele previstas de aplicação pela falta de anotação dos contratos individuais do trabalho nas carteiras de trabalho e previdência social dos empregados, bem como a manutenção de registros de empregados através, como vimos nas aulas anteriores, de livros, fichas ou outro meio telemático para que se tenha essas informações agendadas dentro do patrimônio documental da empresa, continuam a ter validade no universo jurídico. O artigo 48 da Consolidação das Leis do Trabalho, que permaneceu rígido mesmo durante a vigência da medida provisória número 905, de 12 de novembro de 2019, ele determina que as multas pertinentes a estas ausências de anotação dos pactos de emprego nas carteiras de trabalho e previdência social, bem como na inexistência dos registros dos empregados afeitos àquele empreendimento empresarial, serão aplicadas e fiscalizadas as situações pelas delegacias regionais do trabalho. Cumpre a nós agora informar ou trazer à baila a situação das delegacias regionais do trabalho, que perderam a sua eficiência fática quando o governo federal, ainda durante os mistérios iniciais da reforma trabalhista,
que foi implementada através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, resolveu acabar com o Ministério do Trabalho e Emprego, passando as suas atribuições a serem desenvolvidas pela Secretaria Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia. Todavia, recentemente, o mesmo governo federal que havia extinto o Ministério do Trabalho e Emprego resolveu recriá-lo agora sob a denominação de Ministério do Trabalho e Previdência, voltando à atividade normal as delegacias regionais do trabalho, agora sob a égide desse novo ministério. Então, as delegacias regionais do trabalho, elas voltaram a ser as competentes para fiscalizar e aplicar as multas pertinentes a este capítulo, a esta seção incerta na consolidação das leis do trabalho. Há que ainda abrir um parêntese para explicar quais eram as medidas que pretenderam ser implementadas pelo governo federal e quais seus objetivos com a edição, à época, da medida provisória 905, de 12 de novembro de 2019. Esta medida provisória, ela, no afã de ampliar o número de postos de trabalho e incentivar a contratação pelas empresas dos jovens que ainda não tinham tido uma oportunidade segura dentro do mercado de trabalho brasileiro de exercer as suas funções de maneira formal e se agitavam por outros campos da informalidade que caça hoje o meio ambiente trabalhista brasileiro, para que esses jovens de 19 a 29 anos, aliás, de 18 a 29 anos, pudessem ser aproveitados de maneira preferencial pelos empreendimentos empresariais brasileiros, fazendo com que esta mão de obra tão eficiente e tão ágil tivesse maiores oportunidades durante a estada de sua vida profissional, iniciando-a de forma formal e retirando-a daquele princípio da informalidade que sempre é assumido pelos cidadãos que não conseguem o primeiro emprego. Todavia, este modelo de contrato que se denominou contrato verde e amarelo recebeu uma enorme quantidade de críticas, o que levou o governo federal, por si só, em manifestação volitiva própria, revogar esta medida provisória e voltar ao status quo ante as relações de trabalho outrora existentes. É importante dizer que durante todo o âmbito de atuação da reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, existiram e têm existido até hoje, apesar de já quase 5 anos de implementação desta reforma, enormes e diferentes tentativas, tanto do governo federal
quanto do Poder Legislativo em modificar e ampliar ou diminuir os efeitos da reforma trabalhista em face do ambiente laboral do Brasil. Algumas críticas são muito ácidas ao texto da reforma trabalhista. Aliás, fatores amplamente discutidos em minha obra Comentários à Reforma Trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançado pela editora Juruá de Curitiba em novembro do ano passado e que se encontra ainda com alguns exemplares à venda. Esta reforma, na verdade, em primeiro ponto, ela não trouxe para nós grandes novidades, apenas resolveu traduzir em texto de lei aquelas situações que já se encontravam consolidadas nos ambientes judiciários brasileiros para que se tornassem, ao invés de meras determinações e entendimentos esparsos, num texto de lei. Ocorre que o objetivo inicial da reforma trabalhista era justamente este, de que nós também vemos incrustado nesta medida provisória 905, de 12 de novembro de 2019, ou seja, que se propiciasse uma ampliação consistente dos postos de trabalho dentro do mercado de trabalho nacional, o que temos visto ao longo de todos os tempos, e inclusive foi denunciado por mim neste nosso livro, não ter acontecido, ou ter acontecido de uma maneira tão tênue que não justificaria a presença de uma reforma tão grande no texto seletista. A tal ponto que agora as vozes doutrinárias e as vozes partidárias têm impugnado por uma contra-reforma, ou seja, que se esvazie o texto reformista e se mantenha a situação anterior ou se renove a reformulação dos textos legais no sentido de agora sim, corrigidas as deficiências da primeira reforma, pudéssemos atingir os objetivos iniciais, que é o amplo aproveitamento dos trabalhadores nos postos de trabalho com a sua ampliação significativa. Todavia, no nosso entendimento, essa nova posição ela não vai surtir os efeitos necessários, já que a reforma trabalhista ela não foi de todo um desastre. Algumas consistentes situações são dignas de aplauso e que devem ser mantidas, e outras precisam de enorme modificação no sentido de se ampliar o seu estudo a respeito da matéria e poder-se criar um núcleo jurídico mais forte e mais consistente, o que poderia vir com algumas modificações ao texto reformista, mas não na sua revogação ampla e restrita, o que poderia causar
um universo de insegurança jurídica num mercado de trabalho já tão pautado com esta característica de insegurança. Portanto, estas eram as considerações que gostaríamos de deixar a vocês nesta nossa aula e solicitamos que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso número de alunos e poder difundir o conhecimento a respeito dos direitos material e processual do trabalho a um maior número de pessoas possíveis. Agradeço a presença de todos. O meu muito obrigado.